aqui na parceria com esse evento do Iberojur. Nós temos nesse grupo, né, o grupo 1, na verdade, o grupo A, nós temos 7 trabalhos nessa tarde. O grupo se chama Democracia e Separação de Poderes. Desses 7 trabalhos, tem, deixa eu ver, são 2 que são online, né? Não. 1, 2, 3 são online, 4 são presenciais. E aqui nós estávamos conversando, nós 3, vamos propor para vocês a seguinte dinâmica. Nós temos a apresentação de até 10 minutos para cada um dos trabalhos, e no caso, se houver coautoria, esses coautores dividem o tempo da forma como desejarem, e nós vamos fazer 3 apresentações, fazer um intervalo, não um intervalo, e abrir para questionamentos, tá? E depois voltamos e fazemos as outras 4. Aí, dessa forma, a gente acha que melhor distribui a capacidade de questionamento e tal, e o tempo também, tá bom? Então, apenas, né, para vocês, para quem não conhece, então, eu sou a professora Cláudia Maria Barbosa, aqui, no meu lado esquerdo, está a Isabela Tribes, que é a aluna aqui do PPGD, trabalha aqui conosco, né, nas suas disciplinas e tal, e do meu lado aqui, direita, a Melissa Trento, também do PPGD, tá bom? Então, quiser elas aqui também, muito obrigada. O primeiro trabalho aqui da lista, na verdade, tem a minha autoria, mas junto com um aluno, né, de doutorado. É ele que, efetivamente, é o principal autor do trabalho, é ele que vai fazer a apresentação. Então, eu chamaria, então, o Igor Rodrigues Nada. O trabalho se chama A Hungria e a Polônia sob as lentes do constitucionalismo democrático. Ada, a palavra nesse caso é tua, tá? Os 10 minutos. Mas se sobrar tempo, eu faço os meus comentários. Então, você quer fazer, vai fazer oral, vou ter alguma apresentação? Não, né? Apresentação. Você tá no site? Tá no... Eu envio no link? Então, peraí. Tá com... Diretoria. Quer inverter? Você está aqui. Não, aqui, está aqui. Eles já estão acessando. Aqui. Foi para aí. Tá. Aí tem o microfone. Então, Ada, a palavra é sua, especialmente prazer ter você aqui conosco. Boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade que nos foi dada de apresentar o nosso artigo aqui. O nosso artigo tem estudado a Ucrânia e a Polônia nas lentes do constitucionalismo democrático. A problemática é... Isso, a problemática é... A pergunta fundamental que a gente faz nesse artigo é saber como o eficaz funcionamento da democracia liberal pode ser obstruído ou dificultado a partir dos exemplos da Hungria e da Polônia, né? A nossa hipótese é partir dos exemplos desses 2 estados, desses 2 governos, e entendeu-se que o constitucionalismo liberal carrega em si os genes da sua própria instabilidade, né? E, embora esses governos possam ser eleitos democraticamente, né, eles atentam a democracia, né? Eles ameaçam a democracia por alguma série de práticas que eles elaboram. Então, a metodologia que foi utilizada é o método indutivo, né? A gente partiu da descrição desses 2 governos, né? Das práticas desses 2 governos à luz do constitucionalismo abusivo. Prosseguindo, a primeira parte do nosso artigo, ele trata da Hungria e da Polônia como exemplos de democracias liberais instáveis. Então, no caso da Hungria, principalmente, dos atuais governos, o que a gente nota? A gente nota que as práticas, os mecanismos políticos, jurídicos que foram implementados giram em torno de 2 aspectos principais, que são as reformas constitucionais e também a criação de uma nova Constituição. E, então, o partido Fidesz, né, que é o partido no poder nesse momento,
após vencer as eleições em 2010, né, implementou uma série de reformas que consistiram basicamente em enfraquecer as instituições democráticas, né, encarregadas de controlar o poder do governo também, e, por exemplo, como a Corte Constitucional, e retirar a competência dos tribunais em algumas áreas, principalmente na área de controle fiscal ou orçamentário, né? E aumentar também os poderes unilaterais, né, dos membros do Partido Fidesz. E, prosseguindo aí, o Partido Fidesz apresentou um plano de substituição constitucional, né, em qual não houve uma participação, né, da oposição, ou mesmo dos membros da sociedade civil. Então, é um projeto, é uma Constituição que foi muito criticada, mas mesmo assim ela foi adotada e votada porque o partido ele tinha, como posso falar isso? Ele tinha uma maioria parlamentar, né, para poder adotar essa Constituição nova. Então, alguns exemplos dessa Constituição nova, o que ela traz? Ela aboliu o controle horizontal, né, sobre a atuação do governo. Ela também criou um gabinete judiciário nacional que controla, que dá amplos poderes, que controla a eleição dos juízes e também controla a atividade dos juízes naquele estado. O caso da Polônia, a gente tem algumas mudanças políticas jurídicas que foram operadas também com um partido político, né, que é o Partido Lei e Justiça, né. Essas mudanças podem representar o que alguns autores chamam de retrocesso populista anticonstitucional, que é caracterizado por alguns aspectos. O primeiro aspecto é que o poder está centralizado em um órgão que não é reconhecido pela Constituição. Quer dizer que o poder está nas mãos do presidente do Partido Populista, da Lei e Justiça. Então, o poder ele não está, por exemplo, na presidência da República, ele está em outro lugar, né, que é a sede do presidente do partido. E outro elemento que caracteriza esse governo é que eles também implementaram uma série de reformas para derrubar o controle das outras instituições do Estado sobre a atuação do governo. E também eles, eles usaram uma série também de estatutos. Melhor falar, eles fizeram um uso indevido de estatutos, que eu vou dizer de leis, para alterar a Constituição. Então, não sei se vocês têm noção disso, mas ao invés de usar emendas constitucionais, usaram leis, né, para poder alterar significativamente a Constituição. E o que essas alterações, por exemplo, trouxeram? Uma principal é o Estatuto de 13 de dezembro de 2016, que altera o Estatuto da Assembleia da Paz de 24 de julho de 2015, e está estabelecendo uma prioridade das chamadas manifestações demonstrações cíclicas, e também proíbe também as contra-razões para assembleias periódicas. Então, a gente percebe que lá, nesses estatutos, por exemplo, ele impede que haja dentro das... Quando a gente vai adotar uma lei, tem as manifestações, também tem as contra-manifestações. Então, ele prioriza as manifestações, né, que pertencem ao poder, que está, ao partido que está no poder, e as contra-manifestações que são feitas pela oposição, elas quase não têm espaço. Então, a segunda parte então, desse artigo, ele trata, se puder avançar, segunda parte desse artigo, ele trata dos obstáculos ao eficaz funcionamento da democracia, com base nesses 2 exemplos. Então, esses obstáculos, eles podem ser resumidos primeiro, a um processo de desdemocratização, de acordo com Murray e Cosweiser. Esse processo de desdemocratização, primeiro, corresponde a uma erosão da democracia, né, que consiste em estabelecer mudanças drásticas e fundamentais para minar a autonomia e a independência das instituições democráticas.
né? Então, o primeiro aspecto desse processo de democratização é isso, minar a autonomia e a independência das instituições democráticas. O segundo aspecto agora é uma ruptura democrática que se caracteriza pela passagem de um regime democrático eleitoral para um regime autorista competitivo. E o terceiro agora é a passagem de um regime autoritário competitivo para um regime autoritário pleno. Então, para quem tem uma dúvida, no caso, por exemplo, do regime autoritário competitivo, a gente tem ainda eleições, mas eleições que são bem definidas pelo poder no lugar. Então, eles controlam tudo, né? Então, não tem uma margem assim para a oposição decidir como vai ser as eleições. Não, tudo já está pré-definido pelo poder em prática. Outro elemento é que esses mecanismos, né, por exemplo, que são implementados tanto pela Hungria quanto pela Polônia, podem levar a democracia ao seu fim, né? Igual Gainsbourg e Hugh problematizam, né? O primeiro aspecto, por exemplo, seria que o primeiro mecanismo, por exemplo, se trataria de emendas constitucionais formais e das reformas constitucionais que consistem em mudar certas regras procedimentais estabelecidas pela Constituição. Então, para tirar proveito, né, da Constituição. Segundo, é a diminuição da esfera pública, que consiste não somente em restringir o espaço para a sociedade civil, também os direitos fundamentais dos indivíduos, principalmente das minorias, né, e das ONGs. Outro exemplo aí, outro tipo de mecanismo que pode levar a democracia a seu fim é que tem a supressão dos freios e contrapesos, né, como a gente já viu, e também o desmantelamento do aparato burocrático do Estado, né. E, por fim, todos esses dois processos, tanto o processo de democratização e os mecanismos que podem levar a democracia ao seu fim, podem ser resumidos em uma prática que o David Landau ele caracteriza como o constitucionalismo abusivo, né? Que vai criar falsas democracias, né? Falsos regimes democráticos em que a gente de longe podem parecer democracia, mas se a gente chega de perto, esse tipo de regime não respeita vários princípios e valores democráticos. Então, basicamente, essa é a minha apresentação. Como conclusão, agora, a próxima página. Como conclusão, então, a gente entende que os processos, essas ameaças à democracia, essas ameaças à democracia vêm principalmente de uma má interpretação dos princípios basilares da democracia e que é preciso de uma educação para a implementação de uma cultura democrática para todos, né? Para que a gente possa conscientizar e responsabilizar cada vez mais os políticos e também todo cidadão. E, por fim, tem as referências biográficas na próxima página. Eu acho que é só isso. Agradeço pela atenção. Obrigada. Antes de chamar, só vou usar aqui 30 segundos que sobraram, dá para dizer que nas nossas conclusões ali, uma delas é que a democracia liberal, ainda que seja só formalmente, ela está sendo ameaçada, mesmo em seus requisitos apenas formais, sem entrar na questão substancial. Então, essa é a mensagem final ali nossa também, depois discutimos a respeito. Obrigada. Bom, nós vamos chamar, então, a segunda apresentação. A autora é a Juliana Markendorf Noda, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, também presencial. O trabalho se intitula Por que as pesquisas eleitorais erram? Uma análise econômica entre o tempo de campanha e os gastos com redes sociais. Juliana, a palavra é sua. Juliana não está aí? Não? Então eu não vi mesmo, eu não tinha visto. Bom, então vamos passar aqui ao terceiro trabalho. O terceiro trabalho também é presencial. O autor é o Ramiro Gomes von Saltiel.
da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Desculpa, acabei de chegar. Então... Então, por favor. Não. Desculpa que eu chamei imediatamente o terceiro. Desculpem. Então, vamos voltar aqui para a Juliana, porque a gente também disse que não tinha recebido o seu trabalho. Então, a palavra é sua, Juliana. Posso? Claro. Pode. Você encaminhou a apresentação? Não. Não, eu só vou... Você só vai falar. Então, tá bom. Pode subir. Se conseguir. Posso subir por aqui? Eu estava perdida em outra sala, desculpa. Quanto tempo eu tenho? 10 minutos. Tá bom. Bom, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Desculpa pelo atrapalho, mas eu estava perdida em outra sala. Eu vim aqui hoje propor um tema, não sei também o funcionamento, vão ter debates depois de cada apresentação? Depois da terceira apresentação, a gente vai abrir rapidinho. Ah, legal, tá. Porque esse tema que eu trouxe para vocês hoje é sobre as pesquisas eleitorais. Vem sendo tema meu de estudo, né? No ano passado eu acabei me aprofundando bastante com relação a isso. E nós tivemos várias polêmicas, como vocês puderam acompanhar, das manchetes dos jornais, dos veículos de comunicação, e depois também com o advento da própria eleição, depois da eleição, né, contrastando aí as pesquisas com o que, de fato, efetivamente se alcançou de resultado. Até na semana passada, eu faço parte da Abradep, que é a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, e a gente estava debatendo esse tema lá em Brasília com o Murilo, que é quem comanda os trabalhos do Instituto Pesquisas Paraná Pesquisas, desculpa. E foi uma discussão bem rica, então eu, inclusive, consigo agregar aqui alguns pontos que ele colocou lá para nós. Mas, para falar de pesquisa eleitoral, eu queria seguir algumas diretrizes aqui. A primeira delas, eu queria voltar um pouquinho na questão da ciência política mesmo, e de como funciona a questão do voto no Brasil, né? De como é difícil para esse eleitor decidir esse voto. Queria falar também um pouquinho depois sobre os reflexos do financiamento de campanha eleitoral e como as redes sociais impactam esse voto. Por quê? Quando a gente vai falar de pesquisa, é muito comum que a gente pense na pesquisa eleitoral propriamente dita, aquelas que antecedem a eleição e naquele caos, aquela energia caótica que acontece ali. Mas como funciona o voto no Brasil? A maioria dos eleitores, eu já fiz esse levantamento, mal sabe qual é a distinção entre o sistema proporcional e majoritário. Aí a gente já tem o primeiro ponto, os eleitores não sabem quem votar. Se nós formos pegar, por exemplo, o sistema proporcional, uma eleição de deputado, nós podemos ter aí, por exemplo, na última eleição, a gente tinha um mundo aí de quase 1.000 candidatos. Então, como que pode ser feita uma análise qualificada dessas pessoas para eu entender com qual pauta eu me identifico, né? Quem que me representaria melhor e afins. E por que é importante a gente entender isso? Porque essa racionalidade do eleitor que vai tomar essa decisão e vai escolher o seu candidato vai influenciar em todo o restante. Por exemplo, um dos votos mais difíceis da gente conseguir decidir é o voto para Senado, porque a maior parte dos eleitores mal sabe qual é o trabalho do senador. Quando a gente lê aquelas manchetes, né, o presidente do Senado é competência privativa e afins, nós mesmos, na própria Faculdade de Direito, por exemplo, temos que nos debruçar sobre isso, porque a gente vê isso muito rapidamente. Então, como que a gente vai escolher uma pessoa, né? Esse voto do Senado já foi levantado que mais ou menos 80 e poucos % das pessoas decidem, assim, 7, 5, 3 dias antes da eleição. Então, como que a gente vai falar de pesquisa eleitoral num contexto em que o próprio eleitor acaba tendo, né, a sua racionalidade prejudicada por todos esses pontos? Para além disso, eu trouxe alguns dados aqui para vocês, por exemplo, o aumento dos gastos com relação ao fundo eleitoral para o impulsionamento nas redes sociais, passou da última campanha da penúltima para a última, aumentou 3 bilhões de reais.
Por exemplo, ali a gente tem incidência do maior aumento nas plataformas Facebook, Google e afins, e como que isso também interfere, né, nas pesquisas. Quando a gente vê os impulsionamentos, a gente vê, por exemplo, teve muito debate sobre as fake news. Como que eu vou desmentir uma fake news se ela já foi impulsionada e já atingiu um número grande de pessoas? Esses gastos, né, voltados para... Aí tem todo um debate sobre como funciona o financiamento e se esse financiamento, sendo dinheiro público, deveria ser investido e deveria ser direcionado para esse tipo de demanda. Mas fato é que as redes sociais dominaram, né? E agora a gente tem muito do marketing, inclusive não necessariamente positivo, também muita da questão negativa sendo influenciada nesse sentido das pesquisas. Então, considerando a questão da ciência política, de como é o voto do eleitor e essa complexidade do sistema, a questão com os gastos, a gente cai na questão das pesquisas e dos institutos. O que eles entenderam? Possíveis causas das maiores diferenças nos resultados, né, e nos erros com relação aos acertos das eleições. Problemas na amostra, considerando tudo isso que eu falei para vocês, da ciência política, da análise econômica, aqui a gente vai ter um problema de amostragem. Por quê? Como é feita a estratificação? O censo, ele é baseado nos dados que a gente tem do IBGE e do cadastro do TSE. Ambos os cadastros possuem diversas falhas. Por exemplo, o cadastro do IBGE, ele é muito bom para, inclusive o Murilo falou sobre isso, né, que o Paraná pesquisa o cadastro do IBGE com relação a sexo e idade. O cadastro do TSE já volta para a questão mais de escolaridade. Então, eles tentam fazer essa composição de dados, mas aqui é uma questão muito polêmica também, que é a questão dos dados, né? E esses dados não estão atualizados. Por exemplo, se a gente pegar na base do TSE, tem um número, um endereço de uma pessoa, não necessariamente vai ser aquela pessoa que está no mesmo endereço, que tem aquele telefone. Então, as pesquisas também que saíram para abordar as pessoas nas ruas acabaram sendo mais efetivas. Só que qual é o problema disso? Demora muito. Uma pesquisa para você fazer cara a cara demora pelo menos uns 3 dias. E aí, por exemplo, algumas já perdem a sua efetividade nesse sentido. Então, para além disso, o que mais que foram concluídos assim, pelos institutos nessas amostras? Para além dos problemas de estratificação, né, com relação à base de dados, nós temos também que essa última eleição, especialmente, ela foi, além de muito polarizada, muitas pessoas estavam com vergonha, por exemplo, aí já é uma questão psicológica, inclusive, de falar em quem elas iam votar ou deixar de votar. Isso aí também influenciou bastante, porque determinadas parcelas ali da população pôde-se observar através da amostragem que não estavam querendo divulgar, né, em quem seria seu voto. E, para além de tudo isso, daí o que a gente conclui também da questão dos institutos de pesquisa é que houve a questão do voto útil. O voto útil, há quem defenda que ele é um instrumento necessário, né, para a nossa democracia, há quem critique esse voto útil, há quem defenda que, por exemplo, nos últimos 7 dias antes da eleição não poderia ser feitas pesquisas, porque aí isso influenciaria o eleitor, mas o fato é que o voto útil é um voto, né? E a gente tem essa modalidade, digamos assim, e essa possibilidade do eleitor. E aí o que aconteceu? Como nós pudemos observar, principalmente aqui no Paraná, né, com relação ao Senado, à presidência também, uma grande mudança ali nos últimos dias, o que também alterou absolutamente todo o cenário, né? Eu vou votar no candidato que está ali em segundo, porque eu não quero que o primeiro venha e, de repente, eu descobri que o terceiro, na verdade, é quem estava em segundo. Então, gera toda essa problemática, né, em cima das pesquisas. Por isso que, assim, eu quis trazer esse tema, é bem polêmico, é bem complexo, ele envolve economia, envolve ciência política, envolve, enfim, diversas polêmicas, inclusive dentro do próprio direito constitucional, mas vim aqui trazer essa breve exposição para vocês, não sei como é que está o meu tempo, mas eu gostaria de ouvi-los na sequência. Obrigada, Juliana. Então, na sequência, eu vou chamar o terceiro trabalho. O autor é Ramiro Gomes Gonçalves, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. A apresentação é presencial. E o título do trabalho é Aceleração Social, Democracia e Separação de Poderes,
um estudo sobre o protagonismo do Poder Judiciário em desfavor do Legislativo. Ramiro, está aí? Não, você está não, estou brincando, a gente chama. Tá, todo mundo recebeu que eu também não conheço. Não está aqui? Tá. Então, vou seguir para o quarto trabalho. O quarto trabalho, a autora é a Maria Fernanda Leite de Freitas Silva, da Universidade de Coimbra. É também uma apresentação presencial. E o título se chama As Experiências Norte-Americana, Brasileira e Portuguesa no processo de revitalização e rejuvenescimento de suas constituições através das mutações constitucionais. Maria Fernanda, por favor, boa tarde, a palavra é sua. No formato slide, isso. Boa tarde a todos e todas. Cumprimento aqui a professora Cláudia, as duas moderadoras, Melissa, Isabela, isso. Para mim, é uma enorme satisfação estar presente na PUC do Paraná, no Rio de Janeiro. Sou formada pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, em Rio. Fiz mestrado em Direito Constitucional na Universidade de Coimbra. Meu orientador foi o professor Dr. Jonas Machado. Bom, eu venho aqui para poder apresentar um tema que não é um tema assim tão novo, mas a minha perspectiva, né? Vou botar uma perspectiva diferente para vocês sobre a experiência, né, norte-americana, brasileira e portuguesa no processo de revitalização e rejuvenescimento de suas constituições através do fenômeno das mutações constitucionais. Então, aqui é uma breve apresentação, né, minha, enfim, né, eu trabalho, né, na questão de intolerância religiosa, lancei um livro recentemente sobre islamismo, laicidade e secularismo, desafios jurídicos e culturais na França e na Turquia, pela editora Lumen Juris, quem prefaciou a obra foi o professor Dr. Jonas Machado. Eu faço parte de 2 comissões também da OAB, sou advogada de intolerância religiosa, então eu sou muito ligada a esse tema de direito à liberdade de religião. Inclusive, agora, quarta-feira, eu vou palestrar na Universidade do Lubango, na Angola, sobre esse tema. Então, aí vocês podem passar, por gentileza. Eu acho que, enfim, também faço parte do CEDIRE, que é um grupo de pesquisa de direito e religião. Bom, sou advogada e palestrante. Aqui eu sugeri algumas bibliografias, né? Coloquei o doutor Canautilho, né, como prioridade, Fernando Alves Corrêa também, que é um professor jubilado da Universidade de Coimbra, super conhecido pelo livro Jurisdição Constitucional, como professor. Esse livro da Ana Cândida da Cunha Ferraz é um livro que eu gosto muito sobre mutação constitucional. E Calvin Stein, Jorge Jelinek, obviamente, né, doutrina alemã. Pode passar por gentileza. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre o conceito de mutação constitucional, tá? O conceito de mutação constitucional surgiu, né, no final do século XIX, início do século XX, foi desenvolvido aí pela escola publicista alemã. A gente tem, como se destaca, Paulo Labande e Jorge Jelinek. Né? Jorge Jelinek, eu acho muito interessante porque ele distingue reforma e mutação constitucional através do critério da intencionalidade. O que isso quer dizer? Né? Que a mutação constitucional, né, é um processo, né, não intencional que modifica o texto, né, da Constituição sem alterar a sua forma, ou seja, altera-se o conteúdo, mas a forma, o sentido, o alcance, a extensão, né, da norma em si permanece intacta. Por sua vez, a reforma, né, já gera esse critério de quê? De intenção. Então, acho muito interessante isso. Vocês podem passar, por gentileza. Aqui também a gente fala de uma tese de doutorado, eu não sei pronunciar esse nome, mas ele é um chinês, ele é discípulo de Udo Xman. Ele também fala sobre essa questão, né,
da mutação constitucional, na verdade, esse poder de reforma das constituições ele se torna ineficaz e, por isso, né, há a necessidade de uma mutação constitucional, né, de uma nova roupagem para o texto constitucional. E a gente tem também a posição do Frederick Miller, né, que ele fala muito sobre a questão de você modificar esse aspecto do norm rate, né, que é o âmbito normativo, mas para você poder modificar esse âmbito normativo, você tem que partir do princípio de você adequar esse âmbito normativo com o programa da norma, né? Contém o texto da norma, contém os fatos da realidade que vão se adequar, na verdade, com esse âmbito normativo. Pode passar por gentileza. E aqui a gente tem também a definição de Carl Lunstein, que ele fala, né, que essa mutação ela se verifica em todos os estados, né, que tem uma Constituição escrita, e aí ele fala, né, ele é muito mais frequente, né, do que as reformas constitucionais. E a gente tem também a definição aqui da Ana Cândida Ferraz, que eu trouxe, assim, que eu embasei, né, boa parte desse artigo. Eu gosto muito da obra dela, apesar de antiga, mas é uma obra bem completa sobre o assunto. E diz muito sobre, foi o que eu falei para vocês, né, a mutação condicional é um fenômeno bem formal em que se altera, né, o sentido, o alcance, o significado do texto, né, sem modificar a sua forma. Tá? E aqui tem mais uma também, basicamente, parecida, essa definição aí do ministro Gilmar Mendes, que ele fala, né, é uma evolução do fato, uma nova visão jurídica que passa a predominar na sociedade. Então, todas essas transformações sociais, políticas, econômicas, filosóficas, né, que estão presentes na Constituição dinâmica, que na verdade, motivam, né, essa modificação do texto da Constituição, mantendo, obviamente, a sua forma. Você pode passar por gentileza. O ministro Barroso ele fala muito sobre as constituições plásticas, né, a plasticidade das normas constitucionais, porque elas estão mais maleáveis a essas modificações, né, no meio social. E aqui, ó, são outras definições que eu vou passar rapidamente, senão não vai dar tempo, tá? Tem o professor também, Daniel Sarmento, o Manuel Vaz, depois eu posso até disponibilizar um slide com vocês, eu quero falar sobre outras questões, senão não vai dar tempo. Enfim, as características da mutação constitucional, na verdade, elas carecem de um marco cronológico, elas, na verdade, passam por muitas vezes despercebidas, de maneira silenciosa. Aí, quando a gente já percebe, elas já estão com plena eficácia, né? Então, isso é muito interessante. Mas são manifestações de poder constituinte difuso, tá? Elas, na verdade, são dotadas de uma certa informalidade, diferente, né? Daquele processo, né, legislativo mais rigoroso, mais rígido, mais solene, que se difere, obviamente, da reforma constitucional e da revisão constitucional e das emendas constitucionais, né? Poder constituinte é derivado do formador. Pode passar por gentileza. E aqui ela trabalha com a multiplicidade de agentes, né? Então pode ser pelo legislativo, que é uma situação assim, bastante controversa, pelo judiciário, né? Pelos principais tribunais superiores, né? Os juízes burocráticos, enfim, juristas. Ela também, na verdade, ela se adequa tanto nas constituições rígidas quanto flexíveis. Obviamente que as maleáveis, assim, a gente tem uma certa tendência em verificar, né, melhor esse fenômeno. E aqui elas também estão vinculadas a uma Constituição dinâmica, como eu falei para vocês, né? A Constituição está sempre se adequando às realidades sociais. Enfim, ela deve corresponder a uma demanda social, isso que a gente falou, né? E respaldada na soberania popular. A gente sabe que, na verdade, as mutações constitucionais elas estão sujeitas a limitações que não se restringem, né, ao poder constituinte, né, derivado e reformador. Tem alguns limites, né, que não são uníssonos na doutrina, mas que podemos citar. A própria supremacia da Constituição, a própria força normativa da Constituição, como dizem o nosso Conrad Hesse, né? Tem também o próprio texto, né, que se limita a esse texto, e a própria aceitação da sociedade, os próprios, né, costumes, os próprios valores sociais, e como a sociedade, né, aceita essas mudanças, né, do texto constitucional. Aí também tem outra classificação doutrinária, que vai às limitações extrajurídicas, né? Como os doutrinadores falam, que é a limitação ideológica, que faz parte do direito natural, valores, enfim, né? A opinião pública, tem a limitação institucional, família, propriedade, e a gente também tem os limites, né, substanciais, são os imanentes, né, a própria identidade do Estado, e, enfim, né, que vai gerar
cada Constituição representa um momento histórico, e tem os heterônomos, né, que, na verdade, são obrigações que o direito internacional impõe a certos Estados-membros. Agora, pode passar por aqui. Acabou 2 minutinhos, meu Deus, que eu vou conseguir falar aqui tudo para vocês. Aqui tem as mutações inconstitucionais, né, que são mutações que aparentemente têm uma roupagem, né, de constitucional, mas na verdade elas são inconstitucionais, então vou falar rapidinho, são falseamentos ou quebrantamentos. Então, a gente sabe que às vezes tem leis ordinárias com alguns fins, né, escusos, como a própria omissão mesmo, que pode gerar essa prática. O controle de constitucionalidade muitas vezes é ineficaz, por isso que gera aí essas mutações inconstitucionais. Pode passar, por favor, rapidinho. E aí a gente tem alguns mecanismos, né, para poder proibir, que seria o fortalecimento, né, do controle jurisprudencial, a gente sabe uma participação popular, de controle, o aperfeiçoamento da população mesmo no processo político, enfim. Pode passar. E aí a gente vai falar aqui rapidinho, né, sobre essa mutação constitucional através da interpretação constitucional judicial. Eu vou falar bem breve, né? Falo aqui também sobre ativismo, na verdade, né, sobre esses tribunais superiores, né, em última instância, para o Tribunal Federal, para o Brasil, mas para os outros países já tem Tribunal Constitucional, por exemplo, Portugal, Espanha. E a gente sabe que nessa última instância não tem como se controlar essas decisões. A gente muitas vezes fala, quem controla o controlador? Não tem como, né, como a gente diz, na verdade, que o STF está ditando, né, essas regras que não têm um certo controle. Ele está usurpando, né, as funções dos outros poderes, né? O legislativo e o executivo. Pode passar por gentileza, tá bom? Ah, meu Deus. Aí tá, então, enfim, né? Vou provar aqui 3 casos de mutação rapidinho, gente, que senão não vai dar tempo. Então, assim, nos Estados Unidos, né? Pode passar, por favor. Não vai dar para falar sobre essa parte aqui. Pode deixar. Eu vou falar um pouco sobre esse caso, né? Que foi o primeiro caso de mutação constitucional nos Estados Unidos, que implementou a doutrina, né? Separate but equal, né? Determinados vagões específicos para negros. A gente tem esse segundo caso, que a Suprema Corte, né, decidiu o fim dessa doutrina, né, de separação, né, na verdade, essa segregação racial é inconstitucional. Pode passar, por favor. A gente tem outra decisão do Supremo Tribunal Federal do Brasil, que fala sobre a perda de mandato político em virtude de infidelidade partidária. Aí depois a gente tem a própria Operação de Proibição de Regime, que é uma outra mutação inconstitucional da STF, né, sobre os crimes hediondos, né, que vedava, né, resultou na súmula vinculante 26. E a gente tem essa posição isolada ultimamente, que eu vou falar rapidinho, só para encerrar rápido, sobre essa questão desse artigo 52, inciso 10 da Constituição, que quando o STF declara uma lei inconstitucional, ou seja, controle incidental de constitucionalidade, por efeito geral e era omnes, na verdade, o Senado, quando ele suspende a eficácia dessa lei já declarada, ele somente garante a publicidade, eu discordo para essa posição isolada, e ele, na verdade, ele comunica, né, ele publica, tem o dever de fazer publicar essa decisão, né, no Congresso, aí, no Diário do Congresso Nacional. E Portugal, e só para encerrar aqui rapidinho, gente, e Portugal, e, na verdade, eu digo mais um caso, né, de mutação, é a questão das famílias homoafetivas, né, que a gente sabe, né, que se estendeu, que alargou aí o conceito do artigo 226 já na Constituição Federal. E em Portugal também a gente teve essa mutação no sentido de permissão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Então, há uma mutação, né, a Constituição Portuguesa de 76 não previu isso, e houve essa mutação aí pelo Tribunal Constitucional. É isso, gente. Obrigada, Maria Eu Fernanda. agradeço. Eu tinha definido antes, a gente vai abrir, então, o primeiro quadro de perguntas aqui, rapidamente, né? Se a gente entender que a gente tem 15 minutinhos para essas questões, e aí a gente retoma e deixa para o último quadro eventuais questões remanescentes, tá? Nós temos também participantes que estão online, então eu solicito aos participantes que estejam online, que tiverem algumas questões para colocar, eles podem fazer pelo chat, a gente lê aqui a pergunta, né? E abro a palavra enquanto alguém pergunta ali. Abro a palavra também para os participantes. Lembrando também só para Maria Fernanda e Ada que vocês têm que assinar aqui a lista de presença da apresentação, tá? Por favor. Então, acho que está ali com a... Ok. Então, alguém tem alguma pergunta inicial aqui do público para fazer? Antes de eu passar aqui a mesa. Por favor. É sobre a primeira apresentação.
Meu nome é Daniela Castilhos, tenho detentora da Cátedra de Monnet, os valores da União Europeia, Dimensões e Valores da União Europeia, sou professora de Direito Constitucional e Direito da União Europeia lá em Portugal, e o que eu senti nessa primeira apresentação, eu percebo a necessidade da delimitação do objeto de estudo para a realização de um artigo científico, claro, mas em nenhum momento o senhor referiu que Polônia e Hungria são países da União Europeia. E, ou seja, sinto falta de que o senhor reflita sobre o constitucionalismo multinível da União Europeia. Como Polônia e Hungria são países da União Europeia, portanto, existe um constitucionalismo supranacional, transnacional, porque existe uma supremacia do direito da União Europeia sobre o direito interno, e dentro do direito interno, inclusive sobre o direito constitucional. Então, o direito constitucional da Polônia e Hungria, se estamos falando dele, é porque eles são países da União Europeia. Sendo países da União Europeia, eles precisam preservar os valores do artigo 2º do Tratado da União Europeia, incluindo os tais direitos. Obrigada. Ada, só um instantinho, antes de você chegar, vamos só juntar aqui alguma outra questão para o Ada especificamente. Então, tem mais uma, só para a gente utilizar e depois a gente segue. Eu também queria ouvir um pouquinho mais a respeito desse primeiro artigo que foi apresentado pela Ada e aproveitar que temos aqui a nossa coautora, a professora, que nos brinda aqui com a sua presença, para trazer um pouquinho desse constitucionalismo abusivo no contexto brasileiro, só para ouvir o que vocês pensam a respeito, se ocorreu esse fenômeno aqui, principalmente nas eleições passadas, e também a respeito da conclusão, como vocês mesmos fizeram o destaque aqui, dizendo que a própria democracia liberal ela pode oferecer, ao mesmo tempo, mecanismos para a sua subversão ou para o seu declínio. Então, isso até parece dizer que é um paradoxo da democracia, né? Se vocês teriam algum complemento sobre esse assunto, que eu gostaria muito de ouvir, e parabéns pelo artigo. Então, a palavra é sua, eu só complemento. Vamos tentar fazer uma resposta de forma... Quer que eu fale? Mais fácil? Não, tá bem. Bom, então, rapidamente, sobre a questão multinível. O artigo, esse artigo especificamente, não aborda essa questão do constitucionalismo multinível, mas a gente considera na elaboração de um outro artigo que complementa esse. Então, bom, qual é a minha preocupação? Né? Na verdade, a minha preocupação é maior do que essa, no sentido de dizer que, apesar da Hungria e da Polônia estarem na União Europeia, mesmo assim, a gente tem vivido um constitucionalismo que, na melhor das hipóteses, eu ainda não vou dizer iliberal, embora eu pudesse defender essa perspectiva, mas eu quero pelo menos um constitucionalismo abusivo, apesar de estar dentro da União Europeia. O que eu penso por exemplo, respondendo um pouquinho de forma já ao que acontece no Brasil, quando a gente não tem, né, um constitucionalismo multinível para assegurar isso. E, de fato, o pressuposto e a finalização ali do artigo diz muito daquilo que a gente imagina. Né? A gente estuda a teoria da democracia, eu sou professora de Direito Constitucional, então, obviamente, o constitucionalismo é uma questão importante. O Ada também está mergulhado, inclusive, sobre discussões do populismo. E o que a gente acha? A gente, nessa perspectiva do Brasil, tirando todos os outros elementos, analisando só simplesmente uma questão teórica, digamos assim, do constitucionalismo, eu acho que a gente pode, sim, estar caminhando para um constitucionalismo abusivo, eu diria. Se as fake news tivessem, de fato, conseguido alterar o resultado dessa eleição, eu não tenho dúvida que daqui a 4 anos a gente estaria falando de um constitucionalismo iliberal, e talvez tão iliberal que já não fosse mais possível falar em constitucionalismo. A Constituição já não existiria aqui no Brasil. Mas, desde a perspectiva teórica, eu acho que é importante a gente distinguir. Né? Por enquanto, a gente está discutindo o liberalismo dentro de uma perspectiva de que, formalmente, a gente mantém a aparência, né, do constitucionalismo e dos limites que a Constituição pode oferecer e pode garantir,
mas, de fato, as instituições e os mecanismos estão corroídos. E, de fato, infelizmente, a nossa perspectiva aqui, aí nesse ponto eu divido com o Ada, a nossa perspectiva é que é preciso encontrar outros mecanismos, ou mais do que isso. O foco mais dele, que é mais otimista que o meu, é que é preciso investir em educação para a Constituição. Do contrário, a gente provavelmente não vai estar falando em Constituição daqui a 10 ou 15 anos, né? Pelo menos não no contexto que a gente consegue. Por favor. Posso ainda, então? João Francisco Xavier, a minha função aqui é como co-organizador, como membro do Iberojur e, no caso, como professor de Direitos Humanos. Mas, neste caso aqui, esta discussão faz todo sentido e este painel está muito bem enquadrado logo na abertura deste IAD para a análise do conceito do direito constitucional e, então, como professor de Direito Constitucional Contemporâneo, queria fazer aqui uma provocação à minha querida colega Maria Fernanda. Eu sei que não é o foco do seu assunto, mas como aluna do professor Jonathan Machado, aluna da Universidade de Coimbra, que eu aqui represento também, brasileira de gema e especialista na área de Direito Constitucional, a pergunta até é de Direito Eleitoral, se me permitirem, e aproveitando aqui a presença da professora Daniela Sarra Castilhos, também querida amiga, e o colega da Universidade de Salamanca do curso de doutorado de Direitos Humanos no século passado, e da nossa querida Presidente de Júri, a pergunta a fazer é: o que é que acha que Portugal e a Europa têm a evoluir, ou a progredir, ou se irá nesse sentido, em termos de direito de representatividade, em comparação com o sistema brasileiro, e, aliás, analisando a efetividade prática contemporânea da abstenção brasileira, apesar do voto obrigatório, o que é que pensa que a Europa, e nomeadamente Coimbra e Portugal, têm a evoluir, ou o Brasil, eventualmente diria eu, a desevoluir, deixando o voto obrigatório e passando para outras estruturas de representatividade, sendo que o enfoque foi muito bem aqui colocado com a nossa Excelentíssima Presidente de Júri, no sentido de que a educação para a cidadania é o sentido, é um caminho. Para a ciência é a inter e multidisciplinaridade e, na minha humilde opinião, a educação para a cidadania não basta, vai ter que ser fundada na educação para os direitos humanos e não é neste ensino que nós temos do terceiro ciclo, já no nível de mestrado, doutorado e pós-doutorado. É no nível da escola básica, onde os nossos pais nos deram os rudimentos para chegar aqui hoje, senão não tínhamos chegado. E onde o Estado tem a obrigação constitucional de nos dizer o que é que os tratados que o Brasil, Portugal, a Europa e a Ibero-América assinaram e o que é que está valendo e o que é que, apesar de assinado, ainda não está efetivamente a ser feito na prática. Peço desculpa se me alonguei, mas é uma provocação legítima, penso eu. Eu achei que o professor ia fazer uma pergunta também para o nosso artigo, mas eu queria só um minuto para complementar uma resposta para o professor aí. A sua observação é muito boa, porque a Polônia e a Hungria estão dentro da União Europeia, como se mencionou, mas só que tem um autor que eu li que ele fala que a nova Constituição da Hungria é uma Constituição que é marcada por uma individualidade coletiva. Essa individualidade coletiva ela se apresenta, por exemplo, nas questões de refugiados, porque a União Europeia determinou uma série de assentamentos de refugiados, mas na nova Constituição nova Constituição é proibido o assentamento de refugiados que não sejam europeus. Então já tem essa nova Constituição aí, ela estabelece que ela precisa observar a identidade e proteger o povo húngaro, né? E não mesmo que ela esteja contraditória às normas da União Europeia. Então, eu sou para complementar o que o professor disse. Obrigada, professora Daniela. Obrigada, Ada. Maria Fernanda, então, a resposta da professora João Xavier. Sim, o doutor João Sá entendiu uma questão que eu pergunto. No sentido de que a facultatividade, obrigatoriedade do voto, o que é isso? Portanto, o sentido será Portugal e a Europa caminhar no sentido brasileiro já trilhado do voto obrigatório e, sim ou não, teremos problemas
também de uma abstenção significativa, dado o exemplo aqui nacional, que na realidade, apesar do voto ser obrigatório, e mesmo de haver multas consideráveis, mesmo representativas de perda de rendimento familiar significativo para quem não for votar, na realidade as pessoas continuam a ter uma formação para a cidadania que não obriga, nem coercivamente a pessoa vai votar. E, eventualmente, se não fosse assim, nem iria votar. E a solução talvez não seja essa coerciva do voto obrigatório, mas será dar rendimentos para as pessoas não quererem não ir votar. Ou, se ao contrário, atualmente, é o Brasil que vai adotar um sistema mais liberal e liberalizador do europeu e, independentemente de dar essa formação ou não, porque penso que estamos em sintonia, objetivamente vai cair a obrigatoriedade do voto na próxima década. Não sei se consigo responder o detalhe da sua questão. Eu sei que sim. Nas últimas eleições presidenciais, se a gente puder observar, na verdade, houve um número significativo de pessoas, né, que se abstiveram de votar. Então, na verdade, apesar, né, do voto, né, ser obrigatório, né, de estar previsto na nossa Constituição, né, assim como acredito na Constituição portuguesa, né, que faz parte aí da democracia participativa, né, acho que todos têm que colaborar, né, no sentido de eleger, exatamente, mas sim, faz parte dessa democracia, né, do princípio, né, democrático, democracia participativa, né, só que nessa questão vai também congruência, né, nessas últimas eleições, porque muita gente não votou em a multa irrisória, né, as pessoas acabam deixando de votar por conta disso. Eu não sei se isso acontece em Portugal também, se a multa, na verdade, se elevar. Não é obrigatório, não é obrigatório. Eu perguntei essa mesmo. Será que devíamos adotar? Eu penso que não está aqui a funcionar tão bem como deveria, devíamos ou não adotar esse sistema lá. A única coisa é que, ao contrário do que a gente normalmente imagina, aqui a multa é muito pequena. É irrisória. Mas o que acontece é que existem implicações em outros direitos. Claro. Então, por exemplo, principalmente, né, as pessoas não podem, por exemplo, prestar concurso público, se elas não têm essa votação, além de outras implicações. Porque quem vai deixar de votar vai ser as pessoas das camadas mais baixas e aquelas que não fazem concurso público, o que depois vai subverter a ideia do voto obrigatório da democracia e o princípio constitucional da representatividade. E então, nessa circunstância, a pergunta é mesmo envenenada, mas é mesmo assim. Será que há um sistema mitigado? Eu até estava a pensar que ela ia responder nesse sentido, que era nem o Brasil vai deixar o obrigatório, nem nós vamos adotar, mas todos vamos começar a ter políticas públicas para a cidadania, incluindo os tratados internacionais de direitos humanos, que depois vão sanar isso e talvez tendencialmente no futuro não seja preciso nem cá nem lá o voto obrigatório, mas pode ser que não vá nesse sentido. No futuro a gente vai precisar reativar a cidadania e reativar a democracia representativa. Exatamente, acho que mas eu queria, não tem nenhuma pergunta, né? Eu vou fazer só, eu acho que a sua pergunta também, a Juliana talvez quisesse responder pela questão eleitoral, mas na sua exposição, Juliana, uma dúvida que ficou para mim é o seguinte, o teu título ali era por que as pesquisas eleitorais erram. Se eu entendi, na justificativa, elas erram porque o eleitor eu não entendi se era isso, não sabia em quem votar, é isso? Porque você falou, pode ter erro de estratificação, porque os dados são ruins, tem erro disso, mas toda a tua primeira parte foi, erram porque os eleitores não sabem direito em quem votar, especificamente no Brasil. É essa a leitura dos institutos de pesquisa depois do que aconteceu? Também, professora, na verdade, eu separei em três justificativas, digamos assim, né? O eleitor não sabe votar, e aí, por conta do sistema, não entende, afins. A questão dos gastos, tanto é que daí tem a parte da análise ali econômica desses gastos, e aí justificando o que os institutos entendem, que é quem efetivamente está na prática, né, dia a dia, e eles entendem que daí é um mix de estratificação, que é problema com base de dados, problema com voto útil, né, daí ligados às questões eleitorais ali. Então, é um tema bem complicado, assim, E, normalmente, quem debate pesquisa eleitoral, debate o processo eleitoral, a legislação, o que fala, os 7 dias e afins, e não, eu acho que não é para isso que tem que olhar um pouquinho para trás, assim. O eleitor brasileiro sabe o que significa uma eleição majoritária? Quando eu falo, eu estou advogando para uma eleição proporcional, o que isso significa? Não, eu estou advogando numa campanha majoritária. Eu falei muito isso ano passado e ninguém entendia o que eu estava falando. Como assim uma campanha majoritária, presidente? Não, gente, calma, né? Aqui. Então, voltar um pouquinho para trás para entender como funciona o voto.
Portanto, o erro não é dos eleitores, é dos avaliadores dos dados. Eu também tinha ficado com os feedbacks. Eu não sou avaliadora do dado, mas é que dá forma para saber, porque na verdade não, os eleitores não sabem. Não, mas é porque o sistema e a rigor, feito. mas a rigor eles não sabem, não vão saber, né? E provavelmente não tem interesse também em aprender. Mas a pesquisa não pode não dar certo porque o eleitor não sabe quem votar. A gente tem que entender a metodologia da pesquisa, tem que ser capaz de adequar esse universo. Sim, mas isso é uma condição, né, para o eleitor responder a pesquisa. Se ele não sabe em quem votar, como ele vai responder a pesquisa? Olha, vou te falar como professora, não tem nada da forma como você apresentou, a resposta que fica mais ou menos é assim: as pesquisas não importam, porque na verdade elas não captam a mensagem do eleitor. O que eu quero? Eu entendi perfeitamente onde você quer chegar, né? Que é muito mais profundo o problema do que as pesquisas. Mas eu tenho certeza que, por exemplo, o Instituto Eleitoral não vai dizer, olha, as pesquisas não importam, ou, né, a gente não consegue entender o eleitor, por isso a pesquisa tal. Eu entendi como você quer, eu entendi, inclusive, digamos, o teu problema mais profundo, mas talvez a conclusão tenha que ser uma coisa no sentido diferente. Olha, a metodologia tem que ser capaz de, ou então, né, o eleitor de fato não tem uma decisão até 3 dias antes, então ele vai decidir na última hora, então a pesquisa de boca de urna pode ter feito ou não pode, sei lá. Porque do jeito que você expôs, eu disse assim, bom, então depois de tudo isso, a gente descobre que a pesquisa não vai apontar qual é o que o eleitor quer. Logo, de certa forma, não vai. Mas sim. Mas para o Instituto Eleitoral, a tua conclusão não é muito boa. Não é boa mesmo. Está feito para não saber. Aí está, tem muitas interpretações, né? Provavelmente isso também. Isso é muito mais grave. Se for numa situação de dizer assim, provavelmente é para embaralhar mesmo o eleitor, bom, eu talvez a resposta. Qual é a hipótese hoje, né, olhando a última eleição, qual pesquisa que você pode analisar ser totalmente fiel aos dados? Porque eu tenho para mim, e é uma opinião própria, tá? É só uma opinião pessoal, não é baseada em nenhum estudo, que essas últimas campanhas, essas últimas pesquisas realizadas, elas foram muito mais tendenciosas ao candidato. Vamos supor assim, a alma curte, eu curto mais, é muito mais baseada numa semiótica para levar o eleitor a votar naquele candidato, né? Usando ali... Muito mais de persuasão também. Exatamente, do que propriamente dados, né? Dados fiéis para se levar a uma conclusão de que aquele eleitor tem uma perspectiva maior com relação ao eleitorado. Assim, 2 pontos na sua colocação. Primeiro é que, realmente, a gente pode imaginar que existe corrupção em qualquer tipo de qualquer pesquisa, instituto, enfim. Mas, realmente, os institutos sérios, eles não se criam, até porque eles não fazem só a campanha eleitoral, né? Eles fazem todo tipo de pesquisa de todos os lugares. Mas o que eu percebo que é enviesado não necessariamente é um número, mas a forma como a manchete sai. E aí é uma briga dos institutos com os meios de comunicação, os canais de comunicação. Porque, por exemplo... Não, termina só porque eu estou me chamando a atenção ali por causa do... Porque os canais de comunicação, eles pegam esse dado e colocam na forma como eles querem. Inclusive, os institutos de pesquisa estão agora em conversa, né? Olha, não coloca assim, não coloca assim, coloca de forma neutra. Eu mesma dei várias opiniões técnicas que os jornais pegaram e colocaram de outra forma, como se eu estivesse defendendo XYZ. Então, eu observei que o problema é a comunicação. O pessoal desculpa interromper, mas realmente estamos com o tempo bem apertado. Então, eu gostaria de dar continuidade aos trabalhos e depois, se sobrar um tempinho, a gente retoma os debates, tá bom? Então, aqui o próximo autor é o Otton Fernandes Mesquita Júnior, da Universidade Federal do Ceará. Ele vai fazer a sua apresentação de forma online e o trabalho tem como título o Inquérito das Fake News como instrumento de resistência democrática, o STF e a aplicação da teoria democrática militante na defesa da democracia brasileira. Otton, a palavra é sua. Olá, boa tarde a todos. Eu queria, se for possível, compartilhar a minha tela. É possível? Vocês me ouvem?
Vocês estão me ouvindo? Ok, então vamos lá. Bom, meu trabalho vai falar sobre o inquérito das fake news, né, como instrumento de resistência democrática, o STF e a aplicação da teoria da democracia militante na defesa da democracia brasileira. E, assim, inicialmente, falar um pouquinho sobre Karl Loewenstein, que é o pai da teoria da democracia militante. Ele publicou na revista The American Political Science Review, em 1937, o famoso artigo que dá, então, que veio a trazer a democracia militante até nós, né? Militant Democracy and Fundamental Rights. Ele foi um texto publicado em 2 partes, né? Naquela época, né, mais ou menos ali meados da década de 30 do século passado, nós estávamos Tom, naquela... desculpa te interromper, mas nós estamos com dificuldade de te ouvir. Você poderia falar um pouquinho mais alto, por gentileza? Oi, tá, melhorou? Mais um pouquinho, se possível. Eu vou tentar aumentar o volume aqui, então. Aí, agora melhorou. Melhorou? Melhorou. Obrigada. Ótimo, obrigado, viu? Então, naquela época, nós estávamos num contexto do fascismo, do nazismo e do stalinismo, né? E só para trazer esse trechinho aqui, né, o Karl Loewenstein vai dizer o seguinte: eles quem? Os fascistas, exploram a confiança tolerante da ideologia democrática de que, a longo prazo, a verdade é mais forte que a falsidade, de que o espírito se afirma contra a força. A democracia foi incapaz de proibir aos inimigos de sua própria existência o uso de instrumentos democráticos. Então, nesse contexto, já vindo agora para o contexto brasileiro, do governo Bolsonaro, de 2019 a 2022, que contexto é esse que nós encontramos no Brasil? É um populismo autoritário, né? E vai muito ao encontro do que vocês acabaram de discutir agora há pouco, né? O infralegalismo autoritário, né? Que é uma expressão do professor Oscar Vilhena, constitucionalismo abusivo, que é uma expressão do David Landau, e o legalismo autocrático de Kim Chapello, que é justamente aquela forma que o Bolsonaro passou a fazer diversos decretos, né, normas infralegais, para modificar diversas, centenas de leis, né, de regulamentos, utilizando-se dessa forma de instrumentos legais para, enfim, modificar o ordenamento jurídico, né? Fez uso constante das fake news, né? Ataques de milícias digitais ao STF, e contou também com a omissão da Procuradoria-Geral da República. Inclusive, essa omissão, recentemente o ministro Alexandre de Moraes esteve num evento da Fundação Fernando Henrique Cardoso e disse isso exatamente, de que, devido à omissão da Procuradoria da República, foi necessário que, então, o STF tomasse uma atitude. E que atitude foi essa? Foi a abertura, a instauração do inquérito das fake news, o inquérito 4781, foi instaurado no dia 14 de março de 2019, basicamente para investigar falsas comunicações de crime, denunciações caluniosas, ameaças e demais infrações revestidas de ânimos caluniante, difamante e injuriante contra os membros do Supremo Tribunal Federal, né? Então, assim, o inquérito das fake news, a meu sentir, né, a meu juízo, ele é um instrumento de dissuasão antidemocrática, né? Um instrumento de autodefesa, não apenas da corte, mas também um instrumento de defesa democrática, né? É um instrumento de autoproteção, autopreservação, isso aqui vai muito na linha do que o próprio Karl Loewenstein, em seu trabalho, argumentava, né? E serviu de anteparo entre o autoritarismo, né, do governo Bolsonaro e o livre funcionamento das instituições. Então, com isso, eu quero sustentar o meu trabalho que
o inquérito das fake news é a materialização da ideia de democracia militante no contexto atual. Não é possível a gente se utilizar da democracia militante, aquela lá do século passado. No entanto, é possível adaptar novos instrumentos, novas formas de combater os inimigos da democracia, os atuais inimigos da democracia. Mas, obviamente, que não seria fácil, né? Houve, então, foi ajuizada uma ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 572, foi ajuizada pelo partido Rede de Sustentabilidade, questionando, então, o inquérito 4781. Foi julgado no dia 18 de junho de 2020 e o placar foi acachapante pela legalidade do inquérito. Foi 10-1. Né? Então, o que questionava essa DPF? A DPF, basicamente, questionava a portaria de instauração, né? Dizia que violava o princípio do juiz natural, não tinha justa causa, e o sigilo imposto no inquérito estaria violando a súmula 14 do STF. Então, assim, só um trechinho do voto do ministro Edson Fachin, que é o relator da DPF. No próprio acórdão, são mencionadas 3 vezes a palavra democracia militante, 2 vezes no voto do ministro Fachin e 1 vez no voto do ministro Gilmar Mendes. Então, vejam, os próprios ministros consideram, sim, que o inquérito das fake news tem essa natureza de democracia militante, de se defender. Né? Então, ele diz, a essa ordem de ideias ecoou o que Karl Loewenstein chamava de democracia militante, mas, ao invés de simplesmente abolir grupo ou partidos, como às vezes é lida a tese do constitucionalista alemão, elas restringem sua aplicação aos atos que, abusando dos direitos e garantias protegidos pela Constituição, invocando-os a pretexto de ideologia política, visam abolir ou restringir direitos de determinadas pessoas ou grupos. Eu recomendo demais a leitura do acordo da DPF 572, embora seja bastante extenso, tenha praticamente 400 páginas, mas eu não resisti, trouxe só um trechinho aqui do voto da ministra Carmen Lúcia, que também é um voto belíssimo, né? E ela diz assim: este inquérito é exatamente um desses instrumentos que garante a independência do juiz, o princípio da separação dos poderes e, principalmente, a eficácia da atuação de cada qual dos poderes. Acho que dialoga muito com esse nosso painel, né? Fala de separação de poderes, né? Fala de defesa da democracia. Então, eu acho que é bastante pertinente esse tema aqui hoje. Tá? Então, assim, para concluir, né, o que eu entendo? Né? Que o inquérito das fake news serviu como um potente meio de dissuasão e contenção de movimentos e discursos antidemocráticos, forjados em meio à ascensão do populismo autoritário, que caracterizou o governo Bolsonaro, transformando-se em escudo para exercício de autodefesa e autopreservação do Supremo Tribunal Federal, bem como para a proteção do Estado Democrático de Direito. E, por fim, eu queria trazer uma pequena citação do Karl Loewenstein. Democracia é o cavalo de Troia pelo qual o inimigo entra na cidade. Com isso, eu queria agradecer muito a atenção de todos. Eu ainda tenho 1 minutinho, mas vou passar a palavra de volta para vocês. Estou muito satisfeito, agradeço a atenção de todos. Boa tarde. Muito obrigada, Otton, pela sua apresentação. Muito interessante seu tema. Então, vamos dar sequência aqui ao próximo trabalho. De Guiz Antônio, da Universidade do Minho, de Portugal, também vai fazer sua apresentação online, cujo título é Desafios do Estado de Direito Democrático perante a Digitalização,
Estarão os estates reféns dos algoritmos? Transparência como política pública na governança digital. Por favor, Isa, a palavra é sua. Olá, muito boa tarde. Antes de mais, quero felicitar a organização do excelente evento e, dada a hora em Portugal já um bocadinho tardia, eu vou iniciar a minha exposição com tópicos para auxiliar o público a seguir o raciocínio. Portanto, antes de mais, aqui importa trazer à colação o artigo 2º da Constituição da República Portuguesa, sendo certo que o princípio de Estado de Direito Democrático assume-se como um pilar dos Estados ocidentais e, acima de tudo, como uma condição para pertencer a fóruns, à União Europeia e a fóruns dos países desenvolvidos e democráticos. Em Portugal, a democracia, ou o Estado de Direito Democrático, vai muito mais além do que o direito do voto. O direito de voto é em termos universais, portanto, assenta numa soberania popular, no pluralismo de expressão e organização política democráticas, na efetivação dos direitos, liberdades e garantias, na separação de poderes, mas também chamo aqui a atenção para a democracia participativa, porque efetivamente poderá ser um desses subprincípios ou vetores muito importantes do Estado de Direito Democrático a estar em causa com as chamadas novas tecnologias de informação. E a verdade é que viver num Estado de Direito Democrático não é só votar, como acabei de referir, é ter uma educação pública para todos, saúde pública para todos e, muito importante, conhecer as políticas estaduais impostas ao cidadão e poder sindicar as mesmas. Portanto, perante a discordância do cidadão, face a essas políticas que lhe são impostas, poder lançar mão desses mecanismos. Mas isto só é possível se conhecer as políticas em causa. E realmente a transparência é um dos vetores principais do Estado de Direito Democrático que poderá estar seriamente em risco com a inteligência artificial. Mas antes de começar a falar dos riscos e dos perigos, importa trazer à colação algumas das vantagens. É inevitável reconhecer as vantagens da desburocratização, da redução de custos, da celeridade, da eficiência, da comodidade e as políticas amigas do ambiente associadas ao corte do papel, ao corte da burocracia. Mas no Código do Procedimento Administrativo, que é um artigo charneira no uso destes meios telemáticos na relação da administração pública com o cidadão, existe no legislador a preocupação com a transparência administrativa que está aqui sublinhada no número 1. E muito importante, um cruzamento com a preocupação com a proteção dos dados pessoais, que à luz do Regulamento Geral de Proteção de Dados, o RGPD, que entrou em vigor em maio de 2018 nos vários Estados na União Europeia, fazem com que o rigor na transparência do destino que é dado a esses dados pessoais, qual é a utilização que as entidades públicas e privadas dão aos dados. Portanto, esse rigor é bastante presente e em Portugal temos duas entidades reguladoras que têm um papel muito importante nesta matéria, que é a Comissão Nacional de Proteção de Dados, a CNPD, e a CADA, a Comissão de Acesso dos Documentos Administrativos. E é importante qualquer trabalho e estudo sério que se faça nesta área dos direitos fundamentais dos cidadãos, à transparência e à integridade da sua privacidade, sua e da sua família, é importante fazer o cruzamento dos pareceres e dos vários entendimentos que essas duas entidades têm. E, efetivamente, no uso destes meios telemáticos, a preocupação deverá ser assegurar a Constituição e as garantias que estão previstas na Constituição no que tange à privacidade do cidadão ante os poderes políticos e públicos. Também neste artigo 14 encontramos um princípio muito importante que é o da igualdade, aqui no número 5, que é efetivamente quem utiliza os meios e os recursos tecnológicos não pode ser prejudicado ou de alguma forma
aliás, quem não utiliza os meios tecnológicos não pode ser prejudicado pelo recurso aos tradicionais métodos de contacto com a administração, o contacto pessoal e carta registada, com aviso de recepção, por exemplo. Portanto, são alguns princípios charneira que estão invertidos no Código do Procedimento Administrativo e, sem dúvida nenhuma, que a tecnologia traz vantagens. No entanto, no seu espectro máximo, no seu desenvolvimento e apogeu, realmente podemos afirmar que existe uma revolução digital levada a cabo pela implementação da inteligência artificial nas suas várias vertentes, conhecidas pela internet das coisas, Big Data, que é o gigantesco armazenamento de dados, o algoritmo, o avatar ou o robô. Avatar e robô este que tem por mérito fazer uma biossíntese entre a parte robótica e a componente humana. Portanto, o avatar em tudo é similar a um ser humano, no entanto, tem software e tem algoritmos a orientar a sua atuação e gestão. E é muito importante saber que eles aprendem sozinhos. Portanto, há o Deep Learning e o Machine Learning e, a dada altura, o avatar vai se afastar do seu criador. E, a partir do momento em que aprende sozinho e aprende a aprender e aprende com a tentativa e erro numa velocidade exponencial, vai colocar de lado o seu criador e vai dizer, não, eu é que sei o que é melhor para o interesse público. Por isso, e este é que é o risco destes meios de inteligência artificial, até que ponto o seu criador vai conseguir controlar a criatura, é que não vai. Tanto é assim que o Elon Musk, que é um dos fundadores da Organization Future of Life Institute e outros gênios da alta tecnologia, pediram e alertaram para os perigos da inteligência artificial e para todas as empresas susterem os desenvolvimentos de inteligência artificial, pelo menos pelo período de 6 meses. Fazer uma contemplação sobre sobre os riscos inerentes à inteligência artificial na nossa sociedade durante 6 meses. Isto também por virtude das informações que vieram ao lume a propósito do ChatGPT e dos perigos que acarreta para intromissão na vida privada, mas também no desemprego em cadeia que poderá trazer. Itália é um dos países, até ao momento único, que paralisou, cristalizou essa experiência, de acordo com as notícias mais recentes, tendo colocado sob investigação o ChatGPT. Portanto, atualmente, tal como está aqui referido, assistimos a uma revolução digital que coloca em causa ou é suscetível de colocar em perigo os direitos mais sagrados do cidadão, o sigilo do próprio e da sua família, dados pessoais, mas não só. Dados pessoais, dados sensíveis como os da saúde, como os dados fiscais, como os dados bancários, mas todos aqueles que, à partida, nós podemos pensar que são inocentes, mas que têm um impacto muito importante na manipulação daquilo que nós entendemos ser como o mais adequado. A manipulação, designadamente, de todas as informações que vêm ter ao nosso computador e aos nossos telemóveis, já estão previamente selecionados. Isso é que eu perigo. Previamente selecionados por quem? Com que interesses? A pensar nos nossos interesses, a pensar nos interesses do cidadão? Não, a pensar nos interesses privados das empresas que estão por detrás da criação desses algoritmos. E o perigo é esse, é que uma pessoa é manipulada e nem se percebe que o está a ser. E vê a sua liberdade decisória necessariamente condicionada e coartada por esta mão invisível da internet e da inteligência artificial. Tanto é assim que o próprio direito ao voto, será que é livre? Nós tivemos acesso ao escândalo em torno da Cambridge Analytica e das eleições norte-americanas. Portanto, quando algo tão sagrado como uma eleição num país democrático é ferido, podemos colocar em causa todas as pequenas decisões que nós tomamos no dia-a-dia. Decisões que têm um impacto muito importante na nossa esfera jurídica enquanto cidadão e enquanto coletividade. Por outro lado, graças a estas tecnologias,
a nossa informação também não temos acesso livre e pleno, sem vícios, sem coações, sem manipulações, sem engenhocas ao nível da linguagem. Portanto, a própria informação do cidadão, que é o seu direito mais elementar para tudo o resto, para conformar a sua atuação, para poder decidir, poder sindicar o poder político e com isso assegurar um Estado de Direito democrático, está em causa. Portanto, uma questão que se coloca é: terá o cidadão acesso livre e pleno à agenda política do respectivo decisor municipal e dos governantes? Obviamente, hoje em dia isso já é posto em causa, já existe uma certa opacidade, designadamente no poder local, ao nível da contratação pública, que é um campo fértil para a corrupção. Mais ainda quando nós estivermos com o algoritmo em todos os nossos setores, em todos os nossos serviços. E existe uma certeza: nós não temos a possibilidade, neste momento, de conhecer quem cria o algoritmo, quem que, digamos, injeta o algoritmo com as informações, e muito menos como é que é feita essa gestão do algoritmo. O que é isto do algoritmo, na verdade? Existe todo este manto de opacidade e que já está em vigor, já existe na nossa sociedade, nos nossos estados, e nós não fazemos a menor ideia. Tirando aquilo que nós vamos lendo aqui e acolá sobre o ChatGPT, não sabemos quem é que na verdade nos está a governar. Uma coisa é certa: as empresas privadas não estão a pensar nos interesses da coletividade ou da comunidade, no bem-estar social, nas palavras do professor Freitas do Amaral, não é? E então há que fazer aqui uma distinção entre a utilização dos meios telemáticos simpáticos e cómodos para o cidadão, muito bem-vindos, e as novas tecnologias que nós ainda não as conhecemos, mas que já estamos apaixonadíssimos por elas e não estamos minimamente preparados juridicamente ou em termos de regulação e supervisão para saber lidar com elas e com os riscos que advêm para nós enquanto sociedade. A este desenvolvimento gigantesco dá-se o nome de sociedade de informação digital, não é? E eu acho bastante feliz esta expressão, S-State, não é? O Estado que é dependente das novas tecnologias, o Estado digital, não é? Mas é um Estado que é um sitting duck porque na verdade assistimos à captura destes S-States pelas empresas privadas que na verdade criam estes mecanismos para... Alguém falou comigo, peço desculpa. Sim, desculpa, eu estou te interrompendo porque nós estamos com o tempo esgotado. Eu acredito que sim, eu acredito que eu própria fui uma das pessoas que pediu para dar uma certa celeridade ao debate, muito enriquecedor. Eu vou concluir, restam-me quantos minutos? Nenhum, na verdade, já passou. Mas nenhum? Então, só para esclarecer o seguinte. Pronto, 10 minutos, ok. Propostas, algo que está muito em cima na mesa, uma entidade administrativa imparcial para fiscalizar e supervisionar os criadores de inteligência artificial. Algo bastante inovador, pensado por mim, ainda não vi nada escrito sobre isto, um novo modelo de responsabilidade do Estado por atos e omissões praticados por funcionários humanos e não humanos, no exercício das funções e por causa do exercício das funções, cause prejuízos para o cidadão e danos para a democracia transparente. Claro, numa lógica de responsabilidade solidária, portanto, o cidadão lesado escolhe quem há de acionar juridicamente por prejuízos. Vou interromper a minha sessão e agradecer o tempo que me disponibilizaram. Com licença. Muito obrigada, Isa, pela sua participação e apresentação. Vamos dar sequência, então, ao próximo trabalho, que é do Guilherme Antunes da Cunha, Gustavo da Silva Santana e Felipe Scalabrin, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também vai fazer sua apresentação online, com o título Democracia, Separação de Poderes e a Função dos Tribunais Superiores. Mas antes disso, a professora Cláudia Maria terá que se ausentar, está pedindo desculpas e licença, só para avisar os apresentadores. Mas não sei quem fará a apresentação, provavelmente Felipe Scalabrin, se for,
Isso, fique à vontade. Palavra é sua. Boa tarde. Prometo ser rápido, inclusive vou começar a cronometragem aqui. Queria cumprimentar as integrantes da mesa, queria parabenizar desde o início a PUC Paraná, o Iberojur, pela organização do evento, pelo acolhimento que nos deram, né, pela possibilidade de participar nesse evento. Queria cumprimentar, então já vou deixar registrado aqui o abraço ao professor Fábio Veiga, a professora Cíntia Freitas, que já participou de eventos aqui na IMED, a antiga IMED, hoje Atitos, no Rio Grande do Sul, né? E dar início, então, à nossa apresentação. Queria justificar a ausência do professor Guilherme, porque ele ficou na outra sala. Nós estávamos com 2 trabalhos quase que simultâneos, então eu acabei saindo de uma sala para outra. O professor Felipe vai ficar nos representando aqui, o professor Guilherme ficou na outra sala, por isso, então, justifico a sua ausência. Nosso trabalho, então, nossa pesquisa versa sobre democracia, separação de poderes e, especificamente, a função do Supremo Tribunal Federal durante e depois do episódio pandêmico da Covid-19. O fato é que ficou conosco, né, 2 anos e até hoje, por que não, semana passada, por exemplo, na minha casa aqui, salvo a minha filha, graças a Deus, eu e minha esposa tivemos Covid-19, ficamos assim bem mal, uns 3, 4 dias em recuperação. Então, na verdade, é algo que permanece no nosso meio, não é algo superado, tá? Mas o fato é que esse tensionamento ou distensionamento que houve durante a Covid-19, principalmente em termos de Brasil, essa discussão ou rediscussão do papel dos poderes diante da própria Constituição. Esse é o debate desse artigo. O Poder Judiciário, durante muito tempo, ficou como um mero coadjuvante nessa história entre poderes, né? Se dava um olhar especial ao Executivo, se dava um olhar especial ao Legislativo, e o papel judiciário sempre foi algo que suplementar. Mas o fato é que quando ele foi instigado a ter um papel mais presente, foi e sofreu diversas críticas. Mas o fato é que também a gente não pode esquecer que o artigo 102 da Constituição elegeu a Suprema Corte para definir o que a Constituição diz. Então a gente, quando fala em separação de poderes, mas também fala em harmonia entre eles, a gente em nenhum momento pode imaginar que nenhum desses poderes, ou que algum desses poderes, é principal ou é coadjuvante. Então, partindo dessas premissas, passo a palavra ao professor Felipe para efetivamente enfrentar o mérito da nossa pesquisa. Desde já, muito obrigado, um ótimo trabalho, uma ótima tarde a todos. Obrigado, professor Gustavo. Todos me escutam bem? Sim? Uma alegria aqui poder estar participando do evento do Iberojur, uma grande satisfação para nós. Eu, professor Gustavo, professor Guilherme, temos desenvolvido há algum tempo já alguma reflexão sobre o papel dos tribunais superiores e quero aqui de público deixar um agradecimento especial para a gente poder participar. E o professor Gustavo ele já fez uma introdução que bem contextualiza qual é a nossa preocupação, qual tem sido o nosso dilema nesse momento atual. Esse nosso texto, ele ainda está em construção, mas ele busca identificar, em alguma medida, qual tem sido a atuação, o papel do Supremo Tribunal Federal Brasileiro durante o período pandêmico e após o período pandêmico, ou seja, nos dias atuais. Nós buscamos tentar identificar, de alguma forma, como que o Supremo tem atuado, em outras palavras, qual tem sido o relacionamento do Supremo com os demais poderes, seja em razão durante a pandemia, seja após a pandemia, já nesse período atual, o período que nós vivemos hoje. Como o professor Gustavo bem destacou, a nossa pesquisa tem 3 grandes premissas iniciais. Primeiro, bem compreender a democracia contemporânea.
Segundo, bem conhecer a separação de poderes atual. E terceiro, ter bem presente qual é o papel de uma corte constitucional nos dias atuais. E aí, eu concito todos aqui que já participaram, já falaram a perceber como a nossa pesquisa de todos aqui presentes hoje estão todas de algum modo relacionados. Eu fiquei muito satisfeito com todas as falas, porque muito me impressionei no que diz respeito à sintonia de todos, no que diz respeito à fragilidade da nossa democracia, aos riscos das novas tecnologias, das tecnologias de informação, e ao dilema que existe hoje na separação de poderes. Então, nesses passos iniciais, a nossa pesquisa se dedicou a tentar explicar um pouco o papel da democracia contemporânea, revelando que a democracia representativa por si só, ela já não é suficiente para resolver os problemas da sociedade. Urge que se revitalize a ideia de democracia participativa. E agora, mais modernamente, né, muitos já falam na democracia digital. Democracia digital, justamente aquela que é intermediada pelas tecnologias de informação. E como a professora Isa aqui acabou de referir, essa democracia digital é uma democracia perigosa. Da mesma forma como ela permite maior participação do cidadão, ela faz com que nós tenhamos riscos relacionados, por exemplo, com a manipulação. Ao mesmo tempo, é necessário alguém para decidir os dilemas sociais. Aí entra o papel da Corte Constitucional, e a nossa Corte Constitucional, ela vem exercendo um papel intenso. Então, nós buscamos investigar, basicamente tentar saber, questionar, se há mesmo um tensionamento entre poderes, se houve um tensionamento entre poderes durante a pandemia, e se é possível dizer que nos dias atuais esse tensionamento aumentou, diminuiu, foi mitigado, não foi mitigado. Nosso texto, depois vai ser disponibilizado para todos, ele analisa as principais decisões do Supremo durante a pandemia. E a nossa conclusão não poderia ser diferente. O Supremo atuou e atuou de forma dura durante a pandemia. O Supremo se viu obrigado, concitado a decidir. No nosso país, o Poder Executivo era contra a vacinação. No nosso país, o Poder Executivo negava as evidências científicas favoráveis à defesa da saúde. Então, o Supremo, de fato, tomou diversas decisões relevantes e indispensáveis. O Supremo decidiu sobre a obrigatoriedade da vacinação, o Supremo decidiu sobre a possibilidade de os entes públicos, os entes políticos, os Estados-membros, tomarem decisões de forma autônoma, ou seja, o Supremo lidou diretamente com a autonomia federativa durante a pandemia. E o Supremo não deixou de se defender, foi referido aqui pelo Otton. O Supremo, inclusive, teve que defender a democracia. Chamado para defender a democracia, o Supremo não silenciou. O Supremo lutou pela democracia brasileira. Alguns dirão que teve alguns excessos. Bom, isso não aqui nos compete fazer a avaliação. Mas fica o questionamento se, depois da pandemia, teria o Supremo mantido essa postura mais ativa, ou se, período já um pouco mais suave da nossa democracia brasileira, se o Supremo teria adotado um tom mais parcimonioso, talvez um tom de distensionamento, não é? E nesses momentos iniciais, logo após o encerramento da pandemia, pelo menos o aspecto formal, né, quando o Ministério da Saúde reconheceu que não havia mais uma crise sanitária, e nos primeiros meses deste ano, 2022, o que nós vimos é, de fato, um Supremo com uma pauta mais leve, mais suave, resolvendo casos não tão relevantes do ponto de vista macro-social. Mas o nosso estudo, pelo menos por enquanto, demonstrou que o Supremo não está deixando de agir quando necessário agir. Logo depois do encerramento da pandemia, o Supremo declarou, por exemplo, a inconstitucionalidade do assim chamado orçamento secreto. O Supremo chegou a condenar parlamentar por crime de hate speech, discurso de ódio. E no começo desse ano, o Supremo também deliberou sobre a chamada coisa julgada tributária, assunto relevante. Para se ter uma ideia da importância desse tema, no começo desse ano, a unanimidade,
o Supremo menciona expressamente que o recurso extraordinário com repercussão geral tem eficácia vinculante. Nota-se, portanto, que já no início desse ano não se pode sequer mais dizer com certeza que a posição antes isolada do ministro Gilmar Mendes indicava que o controle difuso tinha apenas um papel de solução do caso concreto. Então, a nossa pesquisa, ainda em andamento, ela tem evidenciado que, de fato, pelo menos após a pandemia, o Supremo tem feito um certo esforço para distensionar a sua pauta. Mas isso não tem impedido o Supremo de julgar casos relevantes e que possam, tal ou qual o seu modo, vir a interferir e contribuir para garantir que a nossa democracia continue segura de tantos ataques. Professor Gustavo, para encerrar e não tomar mais do tempo, eu peço aí para que o senhor faça uma última consideração, se possível. Não, acho que é isso aí. Da minha parte está maravilha. Devolvemos a palavra às nossas mediadoras. Obrigado. Muito obrigada pela apresentação, Felipe e Gustavo. Vamos dar sequência aqui ao último trabalho, para ficar dentro do tempo pré-estipulado, com a Maria Heloísa Castelo Branco Barros Coelho, do IDP, com o título O Sentido Original de Participação no Processo Democrático, as possibilidades de aprofundamento da democracia através da participação. Eu acredito que também ela esteja online. Isso. Maria Heloísa, a palavra é sua. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Gostaria primeiramente aqui de agradecer a oportunidade de estar contribuindo com esse brilhante congresso, que é o Iberojur, parabenizar todos os organizadores desse belíssimo congresso e prometo ser breve. Eu queria compartilhar aqui a tela, até peço perdão por não ter feito uma apresentação melhor, é que eu fui selecionada apenas na sexta-feira para participar do congresso, então não tive tanto tempo para fazer essa boa apresentação, mas prometo ser breve e conseguir concluir a nossa explanação. Então, se eu puder compartilhar a tela, agradeço às organizadoras. Maria Heloísa, pode tentar mandar, que o host de Portugal deve compartilhar a tela com você, já que você vai precisar da autorização dele ali. Não, desculpa, mas já está a opção ativa, vocês podem compartilhar. Deu certo. Perfeito. Pronto, acho que conseguimos. Primeiramente, a gente fala aí um pouco o nosso trabalho é sobre o sentido original de participação no processo democrático, as possibilidades de aprofundamento da democracia através da participação. A pesquisa, ela apresenta os principais aspectos da teoria democrática contemporânea à luz dos pensamentos de Evelina Danino e Adriano Lavalle, que destacam as possibilidades abertas pela corrente para a ampliação da democracia. E o nosso foco do trabalho é apresentar brevemente os principais aspectos da teoria democrática contemporânea, ampliando a compreensão da relação entre democracia e cidadania. Passando aí para o segundo slide, a gente tem a diferenciação da democracia participativa e da democracia deliberativa, onde a primeira estabelece, a partir da ação direta de cidadãos que possuem algum poder e decidem questões que afetam suas vidas. Em contrapartida, a democracia deliberativa, que é o foco dos pensamentos dos autores que a gente estuda, ela é fundamentada nas trocas argumentativas, no debate público. A deliberação é justamente uma etapa de um diálogo para a tomada de decisões que legitimam as instituições democráticas. No entanto, essa teoria da democracia deliberativa, ela não é livre de críticas e de limitações, né? Uma das principais críticas é que a deliberação ela pode ser manipulada
por grupos de interesse, principalmente grupos economicamente ou politicamente mais fortes, né? Então, basicamente, esse é o resumo do que essas teorias tratariam. E já adentrando no pensamento dos dois autores, focos do trabalho, Evelina Danino e o sentido original de participação no processo democrático, ela apresenta sua crítica, que ela chama de confluência perversa dos projetos políticos em disputa, acreditando no potencial transformador da ação humana e defendendo que a democracia e a cidadania estão intrinsecamente ligadas. Então, esse é o foco do estudo de Evelina Danino. Na América Latina, a gente tem, por exemplo, que somente a partir da década de 70, que realmente a participação ganhou espaço, a participação do público no processo democrático. Então, ela trata bastante disso. E já as transformações atuais da representação política no olhar de Adriano Lavalle, eles divergem em alguns pontos, né? Ele ofereceu uma releitura das literaturas que tratam das transformações atuais, da representação política, né? Tenta trazer orientações para uma reforma da democracia. A participação dos cidadãos na elaboração de políticas públicas, ela está se tornando cada vez um requisito mais crucial para os governantes que buscam uma nova legitimidade, vamos dizer assim. Então, isso é bastante defendido na teoria de Lavalle. Eu acredito que seja o principal ponto aí do nosso artigo. E, para não me alongar muito, já partindo aí para a conclusão, a gente conclui que é importante essa mudança imperativa, na verdade, uma mudança na maneira como concebemos a política. Observa-se em muitos países essa aspiração de envolver mais os cidadãos nas decisões políticas. E tanto Lavalle quanto Danino, que são os dois autores estudados, concordam que a crise da representação política afeta todas as dimensões do processo político, refletindo uma lacuna, vamos dizer assim, entre o que as instituições democráticas são capazes de oferecer e as aspirações dos cidadãos brasileiros. Além disso, ambos reconhecem a importância da participação dos cidadãos na elaboração de políticas públicas. No entanto, enquanto Lavalle, uma parte de divergência que eu acredito seja que a gente conseguiu reconhecer mais, é que a questão do Lavalle ele enfatiza a necessidade de reformas da democracia que ressignifiquem as estimativas sobre representação política e considerem as novas formas de democracia. Já Danino, ele destaca a importância da construção de novas formas de participação cidadã que superem os limites da democracia representativa. Então, a gente pode concluir que, embora com enfoques diferentes, né, ambos concordam que a democracia precisa ser repensada e reformulada para se adequar às novas demandas e às aspirações da sociedade. Acredito que sejam esses os pontos principais e vou abrir aí, encerrando, de volta às organizadoras. Muito obrigada, Maria Heloísa, pela sua apresentação. Eu vou aproveitar os últimos minutos que restaram ainda da sua fala para abrir a eventuais questionamentos, perguntas ou debates aqui na palestra. Considerando que no chat não foi formulada nenhuma pergunta, abro a palavra ao público para saber se tem alguém interessado em perguntar alguma coisa ou fazer algum comentário. Eu acho que não. Então, agradeço e parabenizo todos os apresentadores e declaro encerrado esse painel. Agora teremos um pequeno coffee break e às 16h30 retornaremos com subsequências. Muito obrigada. Boa tarde a todos.